É hora de falarmos sobre modelos de ciclo de vida e processos de software. Sim, vocês já ouviram esses assuntos, portanto, agora eu vou apenas recapitular os principais modelos de ciclo de vida, os principais conceitos de processo de software e vamos ver novamente os principais elementos para especificar um processo. Começo lembrando vocês que modelos, processos, projetos são termos bem conhecidos da engenharia de software e que possuem significados diferentes. O modelo é uma abstração, é uma versão simplificada da realidade. O processo vai incorporar detalhes para como desenvolver um produto, como dar manutenção em um projeto de software. Então, o processo ele acrescenta detalhes e o processo, normalmente, ele observa um modelo de ciclo de vida, ele segue um modelo de ciclo de vida. E os projetos é o que efetivamente vão ser desenvolvidos, né? Então, a gente pode dizer que um projeto ele é uma instância de um determinado processo. Muito bem. Dito isso, passamos então a conhecer esses modelos de ciclo de vida. O primeiro modelo é o modelo cascata, também conhecido como ciclo de vida clássico. Observem que no modelo cascata nós temos uma fase depois da outra. Fase de análise, em que devemos conhecer o que deve ser feito, a fase de projeto, em que vamos identificar como fazer, a fase de codificação, em que o sistema vai ser implementado, a fase de testes, a fase de implantação, em que o produto é colocado à disposição, então, dos usuários, e posteriormente a fase, então, de manutenção. Esse modelo, ele é o primeiro modelo que foi criado, e ele é um modelo de fácil gerenciamento. Essa é a principal vantagem desse modelo. Eu sempre estou numa fase bem definida, cada fase gera, tem uma saída bem específica. Então, ele é fácil de ser gerenciado e de ser compreendido. No entanto, ele traz algumas desvantagens. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema muito grande, muito complexo, quando é que o meu cliente, meu usuário vai ver esse produto? Ele vai tomar conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre o produto que está sendo criado lá na fase de implantação. Imagine que esse projeto demora 2 anos para se desenvolver, ele vai ficar 2 anos entre a fase de análise e receber o seu produto. Ora, será que em 2 anos não há mudanças nos requisitos? E como eu acomodo essa mudança ao longo dessas fases? Esse é um problema desse modelo. Todos os requisitos têm que ser descobertos na fase de análise, mas seria possível identificar todos os requisitos de um produto grande, de um projeto grande e complexo? Então, ele também traz essa dificuldade. Por isso, o modelo prototipação foi proposto para tentar minimizar alguns desses problemas. Se o modelo cascata traz a desvantagem de o cliente receber o seu produto muito tardiamente, no modelo de prototipação nós começamos desenvolvendo um protótipo. Claro, nós fazemos um levantamento dos requisitos, um pequeno projeto e codificamos esse protótipo. Esse protótipo ele tem o objetivo de transmitir para o cliente uma visão inicial do produto para que ele possa, através desse protótipo, dar um feedback para a equipe, para os analistas, se o problema foi adequadamente identificado e se aquela solução tende a resolver o problema a contento. Então, o protótipo ele funciona como um artefato que ajuda na comunicação entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Além disso, alguns momentos nós podemos não ter certeza se uma determinada solução ela é viável ou não. O protótipo ela é uma forma de demonstrar a viabilidade da solução que nós temos em mente. Depois de desenvolvido o protótipo, nós aprendemos o que nós precisávamos aprender com esse protótipo, ele é descartado e então um projeto inteiro é desenvolvido, codificado e testado.
nessa abordagem, traz a desvantagem de muitas vezes o cliente observar o protótipo e querer que aquele protótipo já vire produto. E dessa forma ele bota uma pressão na equipe de desenvolvimento e o protótipo pode virar produto quando originalmente não foi concebido para esse fim. E assim, todas as concessões de implementação, elas acabam sendo incorporadas ao produto. Por exemplo, você precisou utilizar uma pequena base de dados para desenvolver o seu produto, o seu protótipo. Mas você não pensou qual seria a melhor base de dados para aquele caso. Você simplesmente usou a base de dados que você tinha instalado já no seu equipamento. Mas era para ser um protótipo, isso seria descartado e posteriormente um projeto adequado da base de dados seria realizado. Mas por pressão, o protótipo virou produto e, portanto, aquela base de dados sem um maior estudo acabou sendo incorporado ao produto. Essa é uma desvantagem, né, desse modelo de prototipação, haver uma certa pressão no cliente e acabar o protótipo virando produto. É possível que esse protótipo já seja desde o começo considerado parte do produto, mas então eu tenho que estar claramente trabalhando com uma visão de prototipação evolutiva. O próximo modelo é o ciclo de vida incremental. Vejam aqui nesse modelo que nós temos N incrementos. Cada incremento ele tem as fases de análise, projeto, codificação, testes e implantação. Curioso, já conhecemos essa terminologia, não é mesmo? São as fases do modelo cascata. Pois bem, o ciclo de vida incremental são várias cascatas. Cada incremento é como se fosse um módulo do seu projeto, né? Então, em vez de desenvolver o sistema inteiro de uma única vez, em que eu vou ter que fazer análise do sistema inteiro, projeto do sistema inteiro, codificação do sistema inteiro, como no modelo de cascata, aqui no ciclo de vida incremental eu vou partir esse problema em módulos e vou fazer análise, projeto, codificação, teste e implantar este módulo. E assim, então, eu faço com que o meu produto chegue, né, mais rapidamente aos usuários, o que há uma limitação, uma desvantagem no modelo cascata. Dessa forma também, eu não preciso com que todos os requisitos sejam identificados na fase inicial, porque eu vou estar trabalhando apenas sobre um incremento, então eu preciso identificar os requisitos apenas deste incremento. Isso facilita o desenvolvimento dos incrementos posteriores, pois ao fazer a implantação do primeiro incremento, o meu cliente também já vai poder utilizar esse produto e conhecer o potencial e as viabilidades dele, e portanto ele vai conseguir transmitir os requisitos das fases dos incrementos posteriores com mais facilidade. Também temos nesse modelo uma facilidade em testar o sistema, pois ao invés de eu ter que testar o sistema inteiro num único momento, eu vou fazendo testes aqui de forma também incremental. Nossa, parece que chegamos no modelo ideal. Não temos um modelo ideal, temos os ciclos de vida, os modelos mais adequados para cada contexto, né? Esse modelo aqui, ele traz uma dificuldade, por exemplo, ao fazermos o projeto. Nós temos que tomar decisões de arquitetura no primeiro incremento, que talvez quando eu vou conhecendo os próximos requisitos, eu descubro alguma característica que me diga, poxa vida, aquela decisão que eu tomei lá não é a melhor, mas agora eu vou ter que viver com ela, vou ter que conviver com aquela decisão. Então, eu tomo decisões arquiteturais com uma visão parcial dos requisitos. Também tem uma dificuldade nesse modelo, que é a elaboração dos contratos. Eu tenho, nesse caso, uma visão parcial do meu problema e eu preciso estimar prazo, estimar custo, né?
sendo que eu vou conhecer realmente todos os requisitos lá no final. Então, a elaboração de contratos também é uma então, a elaboração de contratos também acaba sendo um ponto desse modelo que precisa ser bem gerenciado. E por fim, nessa revisão, eu vou apresentar o ciclo de vida iterativo. Novamente, nós temos um modelo baseado lá no modelo cascata. Né? Nós temos aqui modelagem de negócio e requisitos, né? Poderia entender como sendo a fase de análise, projeto, implementação, teste e implantação. E aqui nós temos várias iterações. O que muda nesse modelo? Vejam essas caixinhas coloridas, né? Essas caixinhas coloridas, elas representam o foco do modelo a cada iteração. Então vejam que nas iterações iniciais eu tenho um foco maior nas etapas iniciais. Conforme o produto vai evoluindo, esse foco vai se deslocando nessa cascata. E lá no final eu tenho um foco maior em teste e implantação. Então é isso que acontece no ciclo de vida iterativo. Eu tenho N iterações, só que a cada iteração eu executo toda a cascata, só que com um foco maior em uma fase ou em outra, em fases mais iniciais, intermediárias ou finais. Então vejam que no começo eu tenho muitas atividades relacionadas à análise e projeto. Depois eu passo a ter menos atividades de análise de projeto, mas eu ainda as tenho, tendo um foco maior em implementação em testes. E conforme eu vou me aproximando do final do projeto, eu tenho um foco grande em realizar os testes finais do sistema e implantá-lo, mas eu ainda consigo acomodar mudanças, eu ainda tenho uma cascata completa lá podendo ser executada. Poxa, talvez vocês estejam se perguntando, mas Fabiane, pareceu muito igual. Ambos, o iterativo e o incremental, ambos tratam de várias cascatas. Sim, ambos são várias cascatas, mas é diferente a forma de desenvolvimento. Eu gosto muito dessa imagem para ilustrar essa diferença e eu acho que vocês vão conseguir entender a diferença. Vejam que no modelo incremental, eu começo o desenvolvimento tendo uma visão geral de onde eu quero chegar. E a partir dessa visão geral, eu já defino a priori quais vão ser os meus módulos. Então, eu sei já a priori que eu vou desenvolver 3 incrementos. E aí, a cada incremento, eu foco o meu desenvolvimento naquela parte específica. Já no modelo iterativo, eu não sei muito bem aonde eu quero chegar. Eu tenho uma visão, né, do que eu quero, mas eu não sei aonde eu vou chegar. Eu não consigo quebrar ele em partes. Então, nós vamos a cada iteração trabalhando em conhecer e desvendar melhor o que vai ser esta solução. Então, eu posso começar aqui com um esboço e conforme eu vou entendendo aonde eu quero chegar, eu vou me focando em acrescentar, então, mais detalhes a esse desenvolvimento. Eu começo com um esboço, depois eu consigo colocar algumas cores, até trabalhar em detalhes da expressão. Então, mas isso eu vou conhecendo ao longo do desenvolvimento. Um detalhe bastante importante e relevante é a gente entender que o modelo incremental eu tenho poucos módulos, por exemplo, 3, 4, 5 módulos de desenvolvimento, são 5 incrementos, são 5 cascatas. Já o modelo iterativo eu tenho muitas iterações, 50, 60, 70 iterações, tá? Então são 50, 70 cascatas. Vejam, né, com foco diferente, um foco em conhecer os requisitos, um foco em fazer um projeto, um foco em implementar, testar e implantar. Vai mudando, né? Quanto mais maior, né, a iteração, quanto mais para o final do projeto a iteração, maior o foco em atividades mais ao final do modelo cascata.
Bom, e aqui eu volto novamente nessa estrutura hierárquica, agora, né, nomeando aqui alguns modelos: cascata, prototipação, iterativa e incremental. Vejam que aqui eu só ilustrei alguns para vocês, existem vários outros modelos. É uma revisão com as características gerais desses modelos. Não deixem de ler o material e conhecer outros modelos e ver em detalhes as vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, eu estou ilustrando aqui que a partir desses modelos eu tenho alguns processos conhecidos na literatura, por exemplo, o HUP e o Scrum. Pasmem, são processos totalmente diferentes, mas eles se baseiam no modelo iterativo, modelo que nós acabamos de ver. Então, supongo que eu tenha o HUP como um processo, né, um processo aqui baseado no HUP, um processo aqui baseado no Scrum. E aí, aqui eu estou desenvolvendo um projeto para gerenciar uma fazenda e aqui um projeto para gerir um posto de gasolina. Muito bem, se esses dois projetos eles estão baseados em um mesmo modelo, desculpem, em um mesmo processo, o meu processo diz: elabore um documento de especificação de requisitos. Portanto, eu vou ter um documento de especificação de requisitos para o sistema da fazenda e um documento de especificação de requisitos para o posto de gasolina. O meu processo aqui, ele diz: elabore um Product Backlog. Portanto, eu vou ter um Product Backlog para o sistema da farmácia e um Product Backlog para o sistema hoteleiro. Então, os produtos a serem gerados são definidos pelo meu processo, e o meu processo pode orientar o desenvolvimento de N projetos. E um mesmo modelo pode gerar processos totalmente distintos. Vamos falar um pouquinho agora sobre processo. Muito bem, o que é um processo de desenvolvimento, né? Ou o que é um processo? Gente, eu quero que vocês gravem em relação ao processo que quando nós definimos um processo, quando nós especificamos um processo, nós estamos preocupados em dizer quem faz o que, quando e como para atingir um certo objetivo. Então, se eu estou falando de um processo de desenvolvimento de software, o meu objetivo é desenvolver um software. E o meu processo deve dizer quem atua no processo, o que ele faz, quando faz e como faz. Se eu estou especificando um processo de manutenção de software, eu vou dizer quem atua nesse processo de manutenção, o que ele faz, quando faz e como faz. Muito bem, então vamos conhecer esses 4 elementos de um processo. O quem nós chamamos de papéis, o como chamamos de atividades, o que de artefatos e o quando de fluxo de trabalho ou de workflow. Papéis, então, vão especificar quais são as responsabilidades, né, que constam desse processo. O programador é um exemplo de papel, um testador, um analista, são papéis bem conhecidos em desenvolvimento de software. O papel, então, ele agrupa um conjunto de atividades que vão ser feitas por ele, que são de responsabilidades de um papel. Então, o testador, ele vai ter um conjunto de responsabilidades. O que são essas responsabilidades? Um conjunto de atividades que ele deve de executar. As atividades, então, é o que deve de ser feito. Né? Então, exemplo, identificar solicitações dos stakeholders, executar os testes de um sistema, especificar um cronograma, enfim, tudo que deve de ser realizado ao longo daquele processo vai ser realizado em alguma atividade. E essa atividade vai ser atribuída a um papel. Né? Os artefatos, então, é o que deve de ser feito. Tudo que é produzido ou consumido ao longo desse processo. Por exemplo, eu tenho que fazer um protótipo. Ok, então o protótipo em si é um artefato gerado nesse processo. Eu tenho que elaborar um documento de especificação de requisitos. Então, esse documento ele é um artefato que foi produzido. Então, os papéis realizam atividades e, ao realizar atividades,
Eles estão criando, alterando ou consultando artefatos. E o fluxo de trabalho, então, ele determina em que ordem as atividades vão ser executadas. Vejam que nós temos aqui um exemplo de fluxo de trabalho. É um velho conhecido de vocês já, né? Um diagrama de atividades. Então, por exemplo, é uma forma de você estabelecer a ordem que as atividades vão ser executadas. Então, ela define quando cada atividade vai ser feita, né? Ela estabelece, então, o fluxo de trabalho. Por que eu tenho que me preocupar em definir um processo? Bom, com o processo eu tenho definição clara das atividades, as pessoas sabem exatamente o que é que elas devem de fazer. Elas também sabem quais são as responsabilidades de cada um dentro daquele projeto específico. Quando eu preciso observar um protótipo, por exemplo, para poder projetar os testes, eu sei quem é o papel responsável por fazer esse protótipo. E no momento em que eu faço um protótipo, eu sei quem são as pessoas que vão consultar esse protótipo, que vão fazer uso desse protótipo. Então, as responsabilidades, elas estão bem distribuídas, né? Bem conhecidas. Se eu tenho que levar um colaborador do projeto A para o projeto B, e esses projetos utilizam o mesmo processo, a curva de aprendizado dele é menor. Por quê? Porque ele só tem que se inteirar sobre o domínio daquele projeto, porque o processo ele já conhece. Ele já sabe que ele tem que fazer um protótipo, ele já sabe quais são as ferramentas que devem de ser utilizadas nesse protótipo, ele já sabe aonde esse protótipo deve ser armazenado, ele já sabe como nomear os elementos desse protótipo, porque isso tudo está especificado no processo. Quando ele quiser conhecer os testes que devem de ser feitos, ele já sabe qual é o papel, a quem vai pedir, que ferramenta está sendo utilizada, como os testes estão sendo projetados, porque o processo é o mesmo. Então, ele não tem que aprender como a equipe trabalha, ele só tem que aprender sobre o domínio daquele problema. Isso diminui a curva de aprendizado quando eu tenho que transferir colaboradores de um projeto para outro e esses projetos compartilham o mesmo processo. Se eu estou contratando alguns novos colaboradores, imaginem que a empresa contratou 7 novos colaboradores e eu preciso treinar essas pessoas, né? Eu preciso que eles conheçam o processo. Se o processo está bem especificado, ele é bem definido, ele é bem conhecido, eu posso oferecer um treinamento comum para todos esses 7 colaboradores. Então, isso permite com que o treinamento ele seja facilitado. Se eu não tenho um processo bem definido, muitas vezes o que acaba acontecendo é que eu desloco outros colaboradores para deixar de fazer as suas tarefas para poder treinar, para dizer, olha, eu faço assim, então eu te recomendo que faça também. Mas eles fazem assim porque eles acham que é a melhor solução e não que isso tenha sido definido como algo institucional, organizacional. E, portanto, o treinamento também poderia ser organizacional. Quando eu tenho um processo bem definido, eu consigo medir os meus resultados. Se eu sei que eu preciso elaborar casos de teste e executar esses casos de teste, eu posso mensurar também o tempo em que eu levo fazendo o teste, a quantidade de erros que eu consigo detectar e a partir dessas mensurações, a partir dessas medidas, eu posso também promover melhorias no meu processo, né? Então, a ideia do processo é aprimorar o trabalho em equipe. Existem muitos processos, né? Hoje já na literatura, cada empresa tem o seu processo, né? E a gente poderia dizer que nós temos os processos mais ágeis e outros processos mais tradicionais. As metodologias ágeis, né? Então elas priorizam os indivíduos e as interações em vez de um processo muito bem especificado, muito bem definido, com ferramentas bem estabelecidas. As metodologias ágeis, elas priorizam o software em funcionamento mais do que você ter uma grande documentação sobre o seu projeto.
As metodologias ágeis, elas focam na colaboração com o cliente mais do que a negociação em contratos. E as metodologias ágeis, elas tendem a responder às mudanças mais do que seguir um planejamento inicial. Um exemplo bastante conhecido e bastante utilizado nos dias de hoje é o Scrum. E temos alguns processos mais tradicionais, alguns gostam de dizer mais burocráticos, né? São processos mais bem detalhados, muitas vezes focado em análise de riscos, voltados para grandes equipes, em que se mostram adequados em sistemas críticos. O RUP é um bom exemplo desses processos. Ok, entendi que o processo é importante para uma organização. Entendi que um processo precisa especificar quem faz o que, quando e como. Mas como eu faço isso? Muito bem, existem várias notações para especificar processo. Nós vamos, na disciplina, utilizar o BPMN como notação, por ser uma notação internacionalmente conhecida para mapeamento de processos. Ela é uma notação simples, né, bastante completa, que vai permitir que você especifique como o seu processo deve de funcionar. Importante lembrar que eu posso utilizar o BPMN tanto como uma notação para especificar os processos da sua empresa, né? O processo de desenvolvimento, o processo de modelagem, o processo de requisitos, o processo de teste, o processo de manutenção. Como você pode utilizar essa mesma notação para mapear os processos do seu cliente? Então, supondo que você vá desenvolver o sistema, por exemplo, para uma universidade, você poderia mapear o processo de matrícula, por exemplo, utilizando o BPMN, para ver o processo do seu cliente e aí identificar então o que o seu sistema precisa fazer para automatizar esse processo. Então, ele é extremamente útil para que a gente conheça essa notação para utilizar como instrumento para a própria empresa de TI ou como instrumento para os projetos que são desenvolvidos. Então, essa notação tem alguns elementos básicos, né? A atividade, então, nós vamos representar desta forma. Vamos representar alguns eventos, aqui os principais é o evento inicial e evento final. E temos aqui os gateways. Então, um exemplo aqui, o meu processo está iniciando, recebendo uma sugestão, vai ser feita a análise dessa sugestão, ela vai poder ser aceita ou não, né? Eu posso ter que requerer mais informações, ou então eu posso responder a essa sugestão, terminando ele. Então, aqui nós temos apenas 2 elementos daqueles 4 que nós vimos, né? Então, o processo tem que especificar quem faz o que, quando e como, né? Então, aqui a gente tem apenas as atividades e temos aqui o fluxo. Não temos aqui especificado os papéis, não temos aqui ainda especificado os artefatos. No BPMN, é importante, então, que a gente utilize um pool para abraçar aqui todo o processo e nomear esse processo. Agora, nomeei aqui de solicitação de férias. Dentro do pool, eu posso ter lanes. As lanes, então, vão representar os meus papéis. Quem executa essa atividade de tramitar administrativamente? O RH. Quem executa a revisão e aprovação da solicitação de férias? A chefia. Quem faz a solicitação de férias? Quem é notificado de uma eventual recusa da solicitação de férias? O solicitante. Então, as atividades são postas nessas lanes e aí eu estou então especificando aqui qual é o papel responsável por executar esta atividade. E eu conecto, evidentemente, esses elementos, essas atividades. Basicamente, eu tenho a linha cheia ou a linha pontilhada. A diferença é que quando eu estiver conectando pools diferentes, eu uso a linha pontilhada. Dentro de um mesmo pool, eu uso a linha cheia.
né? Então, eu posso ter mais de um pool, Fabiane? Sim, nós podemos ter aqui processos interconectados, né? Então, aqui eu estou dizendo que do departamento aqui de compras eu posso enviar para o meu fornecedor, né? Então, eu tenho o processo do fornecedor e eu tenho o processo de compras, podem ser organizações até distintas, se for o caso, e eu posso representar um pool vazio só para dizer esse aqui é outro processo. Eu mando para lá e eu recebo um retorno, mas o que é feito lá não me interessa. Ou não, eu posso estar mapeando dentro de uma mesma organização e eu tenho aqui, então, processos distintos. Aqui eu não tenho as lanes, eu não sei quem faz, mas eu sei que eu tenho um processo de compras e um processo do fornecedor. E aí, dependendo então do contexto das ligações entre os meus elementos, eu vou utilizar a linha cheia ou a linha pontilhada. E os artefatos, né? Então, os artefatos eles vão ser incluídos aqui através desse elemento, vai se utilizar esse conector aqui. Então, o que está dizendo aqui é que para realizar essa atividade, eu consulto esse artefato aqui. Já aqui, ao realizar essa atividade, eu elaboro ou atualizo este artefato aqui. E com isso, então, nós temos os 4 elementos: quem faz o que, quando e como. Pessoal, então foi isso. É uma rápida revisão dos principais elementos. Volto a destacar a importância de vocês retomarem o material que nós já vimos em classe, estudarem sobre aquele material também, que aqui foi apenas uma retomada para que a gente possa continuar os nossos estudos, continuar a nossa aula, em que eu vou utilizar esses conceitos que já foram vistos e agora então rememorados por vocês. Fiquem bem e até a próxima.